Era uma vez, numa pequena cidade às margens da floresta, uma menina de olhos negros e loiros cabelos cacheados, tão graciosa quanto valiosa. Um dia, com um retalho de tecido vermelho, sua mãe costurou para ela uma curta capa com capuz. Ficou uma belezinha, combinando muito bem com os cabelos loiros e os olhos negros da menina. Gente, que legal essa história. Eu queria saber o final da história. Olha, essa história a tia Celijane trouxe para que você pudesse pensar em como é formada uma história e por que a gente tem que ler e fazer algumas pausas menores, outras maiores. E como se chama isso? É o quê? São versos? São parágrafos? São blocos? O que é? Tia, me ajuda aí, tia. Crianças, nós vamos estudar hoje sobre o parágrafo. E aqui no meu quadro eu tenho a história sobre os porquinhos. Quantos porquinhos eram? 3, 4, 5? Quantos porquinhos eram? Eu vou ler esse texto para vocês e depois a gente vai tentar descobrir se ele tem parágrafo, se não tem. Que bagunça é essa, né? Ou se não tem bagunça nenhuma, se tá muito bem organizado. Então, crianças, eu vou ler para vocês. Deixa eu tirar um pouco esse barulho aqui de baby, alguma coisa, menino. Então, sempre que eu fizer uma pausa maior, a gente vai fazer um barulho. Atenção, se eu não fizer este barulho, você faz aí na sua casa, tá? Pegue uma lata vazia de algum leite, pegue alguma coisa que faça barulho aí. Ajuda aí, tá, criança? Você vai descobrir quando eu faço uma pausa maior, que é quando a gente sai de um parágrafo e vai pro outro, tá? Vamos lá. Era uma vez 3 porquinhos que procuravam um lugar para construir suas casinhas. Então, cada um escolheu um lugar. O primeiro porquinho chamava Heitor. Ele era preguiçoso e tocava flauta. Por isso fez a casa dele de palha. O segundo porquinho chamava Cícero. Não era tão preguiçoso e tocava violino. Por isso fez sua casa de madeira. Quando Cícero e Heitor terminaram, saíram cantando e brincando até a casa do terceiro porquinho, que se chamava Prático e era muito trabalhador, por isso construiu sua casa com cimento e tijolo. Cícero e Heitor chamaram Prático para brincar, mas ele não foi. Criança, a tia vai já terminar a história, mas antes eu quero que você perceba que cada vez que eu parei e bati na lata, eu tenho um parágrafo. Eu paro um pouco mais e penso naquilo que eu acabei de ler. E tem sentido. Vamos tirar esse texto completo daqui e nós iremos tentar fazer o que, tia? Tentar colocar esse texto em prática pra gente ver como é que fica. Então, os porquinhos aqui, né? E tia, com que rapidez foi que tu cortou esse papel? Não posso contar meu segredo. E aí, nós vamos começar. O nome do texto, da história que a gente está lendo é Os 3 Porquinhos. Então, vamos lá. Os 3 porquinhos. Aí, ele já começa com o primeiro parágrafo. Era uma vez 3 porquinhos que procuravam um lugar para construírem casinhas. Então, cada um escolheu um lugar. Vamos para o próximo parágrafo. O primeiro porquinho, olha só, se chamava Heitor. E ele era preguiçoso e tocava flauta. Por isso fez a casa de palha. O segundo porquinho chamava Cícero. Não era tão preguiçoso e tocava violino. Por isso fez a sua casa de madeira. Mais um parágrafo, vamos colocar ele aqui. E aí nós temos mais um parágrafo. Quando Cícero e Heitor terminaram,
saíram cantando, saíram brincando. Deixa eu ver se eu separo um pouquinho pra gente ver, né? Saíram cantando e brincando até a casa do terceiro porquinho, que se chamava Prático. E o Prático, ele fez a sua casa, sabe de quê? De tijolo. Porque ele era mais, assim, cuidadoso, responsável. E o próximo, tia, por que aqui tu deixou desse tamanho? Para vocês perceberem que nós temos vários parágrafos no texto. Então, ó, dá pra gente separar e dá pra gente ir terminando a leitura. Cícero e Heitor chamaram Prático para brincar, mas ele não foi. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau? Quem tem medo do lobo mau? Cantavam Heitor e Cícero. De repente apareceu o lobo mau e os porquinhos correram para a casa de palha. Abra a porta, gritou o lobo mau. Não abro. E tia, agora tá ficando mais rápido, né? Pois é. Vou soprar e a casa vai voar. E assim fez o lobo. Os porquinhos, ai gente, correram para a casa de Prático. Eles estavam com muito medo e o lobo continuava gritando: abra a porta, abra a porta. O lobo soprou e a casa foi pelos ares. Os porquinhos correram para a casa de Prático. Quando os três já estavam dentro da casa, o lobo soprou, soprou e nada adiantou. Não adiantou nada. Mais um parágrafo, né, criança? O lobo resolveu subir pelo telhado e entrar pela chaminé. Prático colocou uma bacia de água quente, não era fria, era quente, na lareira, próximo à chaminé. E Prático colocou e ficou esperando, né, que eles são bobos. Quando desceu pela chaminé, o lobo queimou o seu rabo na água quente e saiu correndo. Então, criança, desde então os porquinhos vivem cantando: quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Então, ó, os parágrafos, eles servem para a gente fazer uma pausa maior. Tia, e as vírgulas? Com as vírgulas eu faço uma pausa menor. Crianças, pega o seu livro, veja esses dois textos, eles são grandes e para quem ainda não sabe ler, vai ter um pouquinho de dificuldade, mas você pode, você consegue. Se você não conseguir ler todas as palavras, leia algumas palavras, né? E aí você pode ler o texto, responder. Não esqueça, essa história aqui, ó, era uma vez numa pequena cidade. É uma história muito legal, mas você tem que terminar a história, né? Termine a história, grave um vídeo, tire foto e mande para a tia Srijane, que eu vou estar preparada para corrigir, tá, crianças? Um grande beijo e eu espero que você tenha aprendido alguma coisa a respeito de parágrafos. Beijo, cheiro, até a próxima!